Provar ou se defender de uma união estável não depende somente de uma prova. E esse é o erro maior que eu vejo aqui no meu escritório de pessoas que acham que uma mensagem trocada, um comprovante bancário vai servir ali para comprovar toda uma união estável. E não é assim. Quando o processo efetivamente começa, aí a pessoa se toca que a justiça olha muito mais do que isso. Eu sou Michele Albertini, advogada com mais de 20 anos de atuação especializada no direito de família. E eu quero convidar você para já ser inscrito aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo. Se inscreva para você não perder nada. E se você quer ter acesso a conteúdos mais dinâmicos, me siga nas minhas redes sociais para mais dicas. Esse vídeo é sobre união estável e é um pedacinho assim, ó, da profundidade desse tema. Se você quer ter acesso a muito mais informação, informação densa, ficar um expert nesse assunto, eu te convido para ver aqui a playlist que eu gravei sobre todo esse tema. Tem assuntos de todos os tipos relacionados à união estável, tudo que envolve todos as pormenoridades, né, desse tema tão complexo, todas as dúvidas que acabam chegando tanto aqui no meu escritório quanto nas minhas redes sociais. Eu separei tudo aqui para você. Eu quero que você assista a essa playlist. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a justiça não analisa um único fato isolado. Ela analisa todo o contexto para se configurar a união estável. O que é todo esse contexto? É como o casal se apresentava socialmente. Qual que era o tempo dessa união, se essa união era contínua, se eles tinham essa questão de fidelidade entre eles, de continuidade desse relacionamento, se a sociedade enxergava esse casal como um casal, se eles tinham uma intenção talvez ali de constituir uma família, sendo que eu já trouxe vídeo aqui sobre isso também. Família é um termo muito amplo, tem muitos tipos de família. 2 pessoas sem filhos é uma família. Uma pessoa que mora sozinha numa casa é considerada como uma família, só para você entender a complexidade disso tudo, né? Então, família é um conceito muito amplo, não precisa ter filhos, tá? Para falar, quero constituir família. Então, essa intenção de constituir família é uma intenção subjetiva, que é levado sim em consideração no Poder Judiciário. Fazer planos em conjunto, ter ali uma dependência econômica, uma assistência econômica, não necessariamente dependência, mas uma assistência, de repente, econômica com o casal. Tudo isso acaba sendo levado em consideração para se configurar perante a justiça uma união estável. Lembrando que a gente tem que levar necessariamente para a justiça a união estável que não está formalizada. Tá? Porque tem a possibilidade de você fazer uma união estável em cartório, formalizada, ou se você só simplesmente começa a ter um relacionamento ali, morar com a pessoa, não necessariamente coabitar no mesmo teto, isso tem vídeo aqui na playlist também, pode sim ser configurado como uma união estável. Então, cuidado, já entendeu que o assunto é complexo, né? Para quem busca o reconhecimento da união estável perante o Poder Judiciário, normalmente são analisados elementos como, por exemplo, provas de convivência pública, momentos de festa em que estavam os 2 juntos, situações familiares, festa ali de um, festa da família de outro, registro de vidas em comum, como viagens frequentes, várias fotos nesse sentido, o planejamento dessas viagens em conjunto, isso também conta. Ah, você quer ir para tal lugar, vamos fazer tal roteiro, vamos comer em tal restaurante, vamos ver tal monumento. Isso, essa confabulação, esse planejamento, isso pode configurar com união estável. Apoio financeiro, né, contas pagas em conjunto, ou ali realmente uma dívida em conjunto, né, para comprar alguma coisa ali em prol do casal. Testemunhas também servem muito nessa situação, que sabem, que acompanharam a vida desse casal. Mas atenção, nenhuma dessas provas que eu mencionei são suficientes sozinhas para convencer um juiz. Tem que ser levado todo o contexto, né, a consideração do conjunto, para que se haja a comprovação da união estável. Agora, se você está aqui nesse vídeo querendo saber como se defender de uma união estável, que estão tentando comprovar de um relacionamento que você teve, aí a situação muda completamente. É claro que cada caso é um caso, tanto para provar quanto para se defender, mas eu vou falar aqui algumas coisas que são impactantes para argumentos em defesa de uma prova de união estável. Então a primeira delas é a autonomia patrimonial. Não, eu tinha meu dinheiro, eu tinha o dela e a gente segue a vida assim, comprei coisas, ela também comprou. Independência patrimonial. Então isso é uma das primeiras provas, né? Não tinha aquela coisa coparticipativa, emaranhada. Então é um argumento importante. Inexistência de projetos de vida em comum. Então não tinha ali uma intenção de fazer uma coisa juntos, uma viagem em conjunto, uma construção de uma casa, um rancho, sei lá. Não tinha.
Então isso também pega ao seu favor, se você tem essa prova. A ausência de constituição de família. Então, falar que vocês não almejavam ter filhos, que vocês usavam métodos contraceptivos, que vocês tinham conversas nesse sentido, que você sabia que ela utilizava o método X, pode ser um argumento, embora, como eu já trouxe um pouquinho antes aqui para você, o conceito de família é um conceito amplo, e mesmo não existindo filhos, duas pessoas já é considerado como uma família. Então tem juízes, uma doutrina um pouco mais moderna, que esse argumento não vai colar, não adianta. Mas, de repente, né, nunca se sabe qual juiz que vai cair, pode ser um argumento para ser trazido sim, essa questão de ausência de vontade de constituição de família. Ou falar também que existia a vontade de se constituir de uma família, mas projetada para um momento futuro. Isso também pega muito bem. Vários casos aqui no nosso escritório a gente já conseguiu, né, vitórias nesse sentido, porque falava assim, não, é porque a fulana ainda está, né, a autora, né, que quer provar o reconhecimento da união estável, ainda estava concluindo a pós-graduação, eles almejavam ter filhos após a pós-graduação, então nesse momento que ela estava em pós-graduação ainda não era uma união estável, era um namoro qualificado. Então já ganhamos casos aqui no nosso escritório com esse argumento ali, né, de projeção de constituição de família para momento futuro e não para o momento atual. Então esse é um ponto importante também. Mas é claro que o seu advogado, né, especializado vai poder te dar uma orientação específica acerca do seu caso. Cada caso é único, gente. Põe isso na sua cabeça. Não existe copiar e colar no direito de família. Cada caso é artesanalmente feito e constituído para cada família, cada situação. Se defender não é negar a existência do relacionamento, mas sim falar que a existência daquele relacionamento não era uma união estável, sim um namoro qualificado, na maioria das vezes, né? Então, tem que ter cuidado aí nesses termos, que às vezes uma sutileza acontece o reconhecimento da união estável. Lembro que teve um processo que nós ganhamos aqui no nosso escritório, porque a gente ouviu uma testemunha, a testemunha era a faxineira, né, da casa. Nessa situação nós estávamos pela mulher e a faxineira da casa do companheiro, e na hora que a faxineira foi depor, a gente perguntou, a autora, né, nossa cliente, ela tinha pijama na casa do seu patrão, escova de dente? Tinha, ela larga tudo lá, tem as coisinhas dela lá. E aí, por esse motivo, mesmo que eles moravam em casas separadas, o juiz entendeu que, como tinha pertences de uso pessoal contínuo dela na casa dele, existia sim uma união estável, porque tinha uma habitualidade frequente dela ficar ali na casa dele, enquanto ele na casa dela. Então veja, né? E, inclusive te convido mais uma vez para assistir a playlist aqui. Não precisa ter coabitação no mesmo lugar, tá? Pode existir a união estável mesmo, né? Estando em casas diferentes, em cidades diferentes, até em países diferentes, pode se configurar assim a união estável. Cuidado. O erro mais comum que eu vejo é as pessoas subestimarem esse tipo de ação. Achar que não vai dar em nada, que é só um namoro, mas a coisa vai ficando séria e aí as consequências são mais sérias ainda. Muita gente acha que não precisa se preocupar com isso, que não vai dar em nada, mas a situação é que a gente precisa ter uma atenção especial aos detalhes. A união estável, tanto para se provar ou para se defender, ela exige extremo cuidado técnico. Se você precisa de orientação jurídica nesse sentido, nosso escritório está disponível para te ajudar de maneira técnica e coesa, porque, como eu falei no começo, cada caso é um caso e nosso telefone está aqui para que você possa entrar em contato caso você queira. Se esse conteúdo te ajudou, eu quero que você se inscreva aqui no canal para ajudar, para que o canal cresça, comece a chegar para mais pessoas, e ative as notificações para não perder nada, não ficar por fora de assuntos relacionados ao direito de família. Um beijo e até mais!